Então, esse é o nosso sétimo encontro ou oitavo? Agora me deu um bug. Acho que é o Érico, acho que é o oitavo, né? Acho que é o sétimo. Sétimo. Sétimo encontro do Ações de Erodi. Estão sendo encontros incríveis, assim. Tem sido, nem sei, um presente, assim, para a gente nesse momento, né? Tão caótico. E aí, a gente ficou de pensar essa mesa, junto com o Imago, né? Léa e Imago, agora para novembro. E de cara, assim, eu tinha pensado no nome de Matheus, porque Matheus, bom, conheci ele há um tempo já, desde Salvador, lá em 2014, quando eu entrei lá no CUS e tal. Matheus também pesquisando imagem, então eu sempre meio que flertava com os estudos dele, e aí sugeri para Maria Inês, para Beatriz, para Osmar, Gabriela, a professora Gabriela, e eles toparam, e Matheus convidou o Keiji, né? Então, foi assim, eu convidei Matheus, Matheus convidou o Keiji, e eu quero, assim, elogiar eles porque eles fizeram um encontro sozinhos, se encontraram durante uma hora para discutir o tema. Eles, inclusive, têm um texto super interessante que eu estava dando uma lida essa semana. Cada um tem um texto na revista Ethos, né? Textos interessantíssimos. O de Keiji é Fotografia contra Vontade, as fotografias de Dorothea Lange dos campos de concentração dos Estados Unidos. E o de Matheus é Atravessando Abismos em Direção a um Cinema Implicado, Negritude, Imagem e Desordem. Então, acho que a fala deles vão acabar dialogando com essas questões, como o próprio título fala. E aí, bom, esse evento, ou encontro, sei lá, movimento como eu falei, é uma parceria entre Léa e Mago, que acontece desde agosto, sempre às terças. Teve só um intervalo por causa do feriado e eleição e tal, e a gente está voltando. E acho que, bom, metodologicamente, o Matheus faz a primeira fala, tem até 30 minutos, depois Keiji, com mais 30 minutos, e aí a gente abre para o debate. Acho que eu estou esquecendo alguma coisa, acho que não, acho que tem que desligar as câmeras, né, microfones, e é isso, acho que vai ser bem interessante o encontro de hoje. Matheus, então, né? Oi, gente, boa tarde. Para quem eu não dei boa tarde quando cheguei. Primeiro eu queria agradecer, né, ao Sam pelo convite. A gente, como ele falou, se conhece há algum tempo e troca muito nessa relação sobre imagem, diferenças redutíveis e toda essa piração aí. Ao pessoal do Léa também, pelo convite para o evento, que eu achei bem bacana, interessante. E ao Keiji também, né, por aceitar o convite e a gente acabar realizando um lance que a gente está com vontade de fazer há algum tempo, né, que é juntar essas discussões que a gente faz quando a gente se encontra, né, nos eventos ou em outros lugares e enfim, estar tá junto e trocar essa ideia aqui vai ser bem bacana. Também fiquei super animado com o convite e com essa materialização, virtualização, né, desse evento. Eu achei bem provocante, né, o título que vocês escolheram para essa série de encontros, né, Ações de Erodi, provoca muita coisa, assim. E quando eu encontrei com o Keiji para pensar, o que a gente vai falar, tal, aí ele sugeriu a questão do tempo, que atravessa tanto a pesquisa dele quanto a minha pesquisa, e que diz exatamente a respeito, né, das consequências desse gesto, dessa ação que vocês escolheram aí como guia, de alguma forma, né, o ponto de referência para essas discussões que já aconteceram. Aí eu fiquei imaginando que nos encontros anteriores, esse Erodi já deve ter sido também bastante explorado nas suas diversas acepções, possibilidades, formas, entendimentos, né? O mesmo entre vocês, antes de propor, imagino que tem uma história sobre o que é entendido como erosão, né? E eu fiquei pensando como esse gesto, essa ação chega, né, para mim, para o que eu tenho pensado, e quais são as possibilidades de pensar a partir dessas temporalidades e racialidades, que é o que a gente propõe aqui hoje, trocar essa ideia, né? Eu fiquei muito pensando nessa erosão como essa possibilidade de duração, né, do mundo que não está submetido ao tempo do progresso, né? Ou seja, esse destruir que é criativo, né? Essas partículas que se destroem, viram outra coisa, e assim o mundo e suas partículas estão implicadas. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro tipo de erosão que eu acho que se prende na destruição propriamente, né? Se a gente pensa nessas erosões humanas, né? A erosão feita pelos humanos, que essa sim segue esse tempo do progresso, né? E eu fiquei pensando nessas possibilidades de uma erosão colonial, por assim dizer, né? E como a gente pode se livrar desse tipo de destruição, né? Dessa destruição de uma materialidade no mundo específica, né? A partir dessa lógica sequencial do tempo linear, etc. E aí eu fiquei pensando muito, né? Como é que a gente se livra desse espaço-tempo. E hoje eu queria apresentar aqui para vocês algumas questões
que surgem no contexto dessa pesquisa que eu venho realizando na UNEB, né, num grupo que eu coordeno de pesquisa e extensão que chama Imaginando Diferenças. A gente tem uma pesquisa chamada Cinemas Negros no Brasil Contemporâneo, onde a gente se aproxima desse fenômeno, né, da emergência dessas imagens, e tenta pensar também nesse lastro sócio-histórico, ético, político, estético, que permite a emergência dessas imagens, né, e permite que a gente fale em cinemas negros no contexto do Brasil agora. Então, eu queria dividir algumas questões que aparecem nesse contexto que diz respeito a essas questões de temporalidade, né? Para localizar um pouco como isso começa a me interessar de forma mais incisiva, eu penso muito em 2017, quando eu participei do 10º Janela Internacional do Cinema, lá em Recife, que eu acho que o Luiz esteve até aqui, né? Se não me engano, que é o programador. Eu acho que eu não consegui ver a fala dele, porque eu estava dando aula na hora, mas vi que ele ia colar aqui. E foi muito intenso essa ida lá, porque várias coisas aconteceram, né? Primeiro, esse contato com diretores, atores, atrizes, diretoras pretas que estavam ali apresentando seus trabalhos, e essa parte foi muito importante, né, desse nosso contato e troca. Além disso, estava rolando uma curadoria do... me fugiu o nome dele, cara. Se eu lembrar, eu falo depois, que é da UFMG, sobre o LA Rebellion, que é esse grupo dos Estados Unidos, que, por assim dizer, funda, né, essa ideia de cinema negro a partir de vários tensionamentos ali com a universidade. O Vitor Guimarães arrasou aí, quem botou aí. Muito bom. Exato. O Vitor tinha feito essa curadoria e acho que estava estreando lá, não tenho certeza. Mas foi bem impactante, viu? Os filmes da LA Rebellion, assim, eu não tinha visto a maioria, né, que é bem difícil acesso. E, além disso, estava rolando também... Eu tinha ido para lá para fazer parte do corpo crítico, né, da janela crítica, que era o Juliano Gomes que estava articulando aquela oficina, né? Então, assim, a questão da plenitude estética veio com muita força, com todos esses movimentos. E também eu estava representando um filme, o filme da Michelle Mathieusi, que eu fiz a fotografia, a montagem, a Michelle não pôde ir, eu fui lá representar o filme que estava meio que estreando nesse circuito, tinha rolado no Cachoeira Doc. Então, assim, tudo estava convergendo para aquela discussão, né? E para aquele sentimento e entendimento um tanto coletivo daquela galera que eu estava andando ali naquele festival, né? Que me fazia perceber, e na verdade não só a mim, estava muito dado isso, né? Essas questões da negridade como possibilidade de uma certa metodologia anticolonial, né? Como estava sendo articulado ali através das imagens dos cinemas negros produzidos aqui nesse abismo que a gente chama Brasil, né, estavam disputando certa tarefa estética, né? E embora eu tenha começado essa discussão muito no campo da imagem, das práticas, como nesse filme com a Michelle, enfim, outras parcerias com outros artistas, muito pensando nessa dimensão da imagem e da performance, né? Essas questões de racialidade de imagem acabavam sendo movidas por mim dessa maneira, muito mais do que no aspecto da abstração teórica acadêmica, né? Mas depois daquele momento eu falei, não, eu preciso escrever, eu preciso mover abstratamente algumas coisas, e comecei a me organizar, e aí o grupo de pesquisa surgiu, e essa pesquisa vem desde aí tomando mais força, né? Então, um pouco sobre isso, né? E nesse contexto foi que eu vi o filme da Safira Moreira, que chama Travessia. É um filme que está na internet, muito fácil de encontrar, tem 5 minutos, super sugiro, né, para quem não conhece. E aquilo me moveu demais, né? Assim, eu falei, caramba, tá tudo aí, né? Como Safira consegue, como o filme dela move abstrações, né? Tem uma materialidade que é própria do filme, né? Tem esse gesto de pôr essas estruturas estéticas do som, da poesia, da música e da imagem, e de fato propor uma série de caminhos e possibilidades de fuga desse destino catastrófico, né? Que está aí meio que garantido, né, para as pessoas negras. E então eu resolvi escrever sobre travessia e fiz esse texto que o Samuel citou, que chama Atravessando Abismos em Direção ao Cinema Implicado, que está na revista Logos, da UERJ. Inclusive, eu apresentei uma primeira versão desse texto num evento do LAC, né, que é aí também, da cidade, foi bem interessante. E eu queria apresentar um pouco dessas questões, né, sobre temporalidade, a imagem e racialidade, como essas questões aparecem nessa pesquisa que eu venho realizando e o que me interessa, né? Então eu queria apresentar um pouco, na verdade, esse ambiente teórico, filosófico que eu estou movendo aí para articular essas questões, né? Principalmente no campo da estética, né? Bem, acho que podia passar as imagens agora, né? Enfim, vou tentar aqui, tá?
Vocês conseguem ver? Sim, Matheus. Tá rolando. Valeu, senhor. Eu não sei se está aberto total. Tá? Peraí. Eu trouxe o Ângelos Novos, que nessa discussão toda sobre temporalidade estética, Benjamin é um lugar comum, assim, um lugar comum muito bom, eu acho, na verdade, né? Então toda essa discussão, assim, enfim, sobre erosão, sobre mundo, sobre tempo, sobre linearidade do progresso, sobre tempo acumulativo, no campo da estética, pelo menos que eu tenho acompanhado aqui no Brasil, passa muito, né, por Benjamin e tal. Mas eu trouxe, por acaso, se alguém não conhecer essa discussão, né, o Benjamin, a partir desse quadro do Paul Klee, ele discute o Ângelos Novos, né, que mira o passado, percebendo o tempo acumulativo da catástrofe e quase paralisado, né, com as asas abertas, empurrado em direção ao futuro que ele não vê. Né? E aí gera toda essa discussão que eu não vou entrar sobre, enfim, imagem dialética e todas as possibilidades, né, de choque entre passado, presente e futuro, etc. Mas essa discussão é bem fértil, né, no campo da estética. Mas o que eu acho interessante, na verdade, é como quando a questão da racialidade, especificamente da negridade, aparece, há também um certo tensionamento dessa imagem com outra imagem muito importante para a experiência preta, né, diaspórica. Então, é interessante comparar, de alguma forma, aproximar ou estranhar a imagem do Ângelos Novos e o que devém daí, a partir das proposições do Benjamin, com esses símbolos da cultura Akan de Gana, né, chamada Adinkras, e muito conhecidos também, né? Esse é o Sankofa. E essa aproximação do Sankofa com Ângelos Novos é bem potente, né, para a gente pensar nessas possibilidades, estratégias de fuga e travessia, né? Tendo aí a negridade com uma certa potência disruptiva, né? Então, o Sankofa é esse símbolo, né, que ele significa volte e busque o que é seu, ou não se envergonhe, volte e busque o que é seu. Tem algumas interpretações, né, mas esse direcionamento para o voltar e não se envergonhar, ou como uma estratégia ética política, né? Ele tem essa apresentação que eu acho muito interessante, né, que parece um coração e tal, mas eu gosto muito como essa forma, essa imagem, ela está espalhada, assim, né? Aqui em Salvador, por exemplo, você encontra o Sankofa em vários gradis, né? Isso tem uma história, né? Tem a ver com os ferreiros que eram trazidos escravizados e conseguiram imprimir, de alguma forma, né, na cidade, esses símbolos, deixando eles, de certa forma, secretos também. Nem todo mundo tem acesso, né, a esse significado, mas a potência enquanto imagem nas ruas da cidade é bem forte, né? Mas além dessa simbologia do Sankofa, tem essa outra que eu acho, que pelo menos para mim, é mais fácil, né, de se aproximar de acordo com a narrativa que eu pretendo aqui emaranhar, né? Que é dessa ave que olha para trás para pegar esse ovo, né? E aí é muito interessante como as aproximações e estranhamentos entre o Sankofa e o Ângelos Novos apontam alguns caminhos, né? Primeiro, essa questão da animalização, né? E quando a gente tem uma figura do anjo mais antropoformizada, como Marcelo Ribeiro, que é um pesquisador aqui da UFBA aponta, no Sankofa é necessário que se um devia animal, né? Então, existe esse imperativo da volta, volte e busque o que é seu, né? Existe esse ovo, essa chave, né? A chave de alguma forma está no passado. Essa é uma ideia, né, que vem da diáspora, a necessidade de juntar esses fragmentos, né, e se aproximar do passado que nos é retirado a partir enfim, da certa cultura do esquecimento, né, que aqui no Brasil é muito dada em várias estratégias, né, os batismos que nos retiraram os nomes, né, e assim vivemos um mundo de santos sem memórias, como eu costumo dizer. A questão da guerra ao múltiplo, né, e dessa unicidade divina, o fato da gente falar português num país com extensão territorial que a gente tem, né, como única língua oficial, enfim, uma série de fatores que passam pela miscigenação, embranquecimento, né, que trabalham necessariamente com esse esquecimento como condição fundamental de manutenção do capital global e das formas de extração, né, que continuam sendo a extração do trabalho, né, preto, indígena, e a tomada de terra desses povos, né? Então, acho interessante a gente pensar no Sankofa nesse sentido, né? Aí a relação entre diáspora e cultura do esquecimento, né? E aí tem minhas imagens são só essas mesmo. Deixa eu tirar aqui. Já foi, né?
Vocês me ouvem direitinho? Tá tudo certo? Tá. Então, fazendo essa comparação, né, aproximando e extraindo essas imagens, várias leituras se tornam possíveis, né? Como esse movimento do Sankofa, ou seja, é preciso uma certa animalização, ou seja, é preciso abandonar o humano em alguma medida, né? Essa forma humana, porque o Sankofa, ou seja, o passado, sim, segue sendo catastrófico e segue seguindo o tempo cumulativo, né, da catástrofe. Mas o futuro também é dado enquanto catástrofe, né, para a experiência da negridade. Então, não é apenas o passado, né, que vem em toda a direção catastrófica, o futuro também vem, né? E essa necessidade de um certo abandono desse entendimento de humano, do sujeito, para que, através desse tornar-se pássaro, né, possa se olhar para trás também, né, e perceber esse futuro, né? Ou seja, perceber essas duas dimensões desesperadoras de existência, né? Nesse abismo. Eu costumo falar desse abismo Brasil, porque essa noção de abismo também é muito importante nesse papo, né? Essa experiência abismal da cultura do esquecimento, da negridade posicionada numa certa dialética de morte, onde essa posição de negridade é sempre, a todo momento, reduzida à posição do objeto, à posição da mercadoria, né? Ou da própria morte, né? E aí essas discussões afropessimistas também me interessam bastante, né? Para localizar essa possibilidade de uma emergência de uma certa sensibilidade abismal, que é o que eu acredito que acontece, por exemplo, no trabalho de Safira Moreira, né? Então, essa ideia, por exemplo, de que o que define a escravidão não é o trabalho forçado, mas é a morte social, né, que vem do Orlando Patterson, e que a galera do afropessimismo pega e trabalha essa ideia no sentido de perceber, não é dizer que a escravidão continua como tal, né, mas os objetivos primordiais da escravidão, que é a extração do valor total do trabalho escravo indígena e das terras tomadas, continua o mesmo. É o mesmo que continua sustentando o capital global, né? Então, essa ideia de morte social é muito forte, né? Para a gente pensar como produzir vida, né? Como produzir vida diante da morte social, como viver para além desse mundo, né? Então, o que fazer quando o nosso futuro é catástrofe, né? E aí a Kênia Freitas tem uma indagação que eu acho bem interessante, assim, um dos textos dela, quando ela está discutindo lá as questões do afrofuturismo, ela acaba se perguntando, né, como a gente pode produzir um futuro, né, se todo esse acervo de imagens nos foi negado, né? Então, assim, tem uma volta que é extremamente necessária. Enquanto o anjo da história está paralisado, né, a gente necessariamente tem que se voltar a encarar o trauma, encarar a catástrofe, né, e aprender como se mover, como criar linhas de fugas em direção a um futuro que também não está garantido e se apresenta como catástrofe, né? E, no final das contas, o que sobra é a travessia, né? E o filme de Safira, para mim, se apresenta muito nesse sentido, né? O filme dela, eu devia falar no começo, não esqueci, para quem não assistiu, no filme, bem, Safira é daqui de Salvador, mas ela vai para o Rio, e ela vai ali no centro, naquelas feiras populares do Rio, procurar fotos de mulheres negras, fotos antigas de mulheres negras, né? E o que Safira encontra são fotos que repetem o mesmo padrão de, por exemplo, mulheres negras carregando bebês brancos, né? E aí uma série de estruturas se apresentam para ela e ela reflete sobre isso, né? Tanto abstratamente como em termos de imagem, que também produzem, por sua vez, abstração, né? E produz esse entendimento sobre, enfim, bastante amplo, né? Sobre quem tem o direito de produzir imagens, que imagens podem ser produzidas e, principalmente, como essas estruturas, seja do campo técnico da comunicação ou dos campos abstratos das teorias, dos campos das relações sociopolíticas, trabalham para manter a negritude nessas amarras sensíveis, justamente prendem nesse lugar, né, do objeto da mercadoria e do outro. Então, essa imagem da mulher preta carregando uma criança branca é uma imagem tradicional da família brasileira branca, né, que tem em seu álbum de fotografia essas imagens se reproduzem sem o menor constrangimento, né? Ou uma espécie de bondade que pode até tirar uma cópia da fotografia e entregar para a mulher negra que segura aquela criança, né? Bem, mas o fato é que para a Safira, ela tem uns depoimentos sobre isso, né? Acho que até na descrição do vídeo dela no Vimeo, tá? É uma breve reflexão sobre isso. Ela percebe essas estruturas e, sendo uma mulher preta com câmera na mão, de alguma forma intervém nisso, né? Então ela pega uma dessas fotografias, enfim, no seu filme ela usa uma dessas fotografias ao mesmo tempo que produz outras imagens de afeto negro intergeracional, né? Imagens do agora,
né? Então, de alguma forma, o que eu falo muito nesse texto, não vou me alongar nisso aqui, é que o filme de Safira é também sobre representação e a necessidade da representação, mas vai muito além, né? Apresentar a representação não como um fim, né? Porque é um gesto de pôr essas imagens em choque que produz uma certa distensão espaço-temporal, né? E é essa possibilidade do emaranhamento espaço-temporal que produz o que eu tenho chamado de cinema implicado, né? Essa ideia de um cinema que não é maior que o mundo, né? Um cinema que é também o mundo e que produz ou se coloca, né? Quase como uma máquina mesmo, né? Como posso dizer? De destruição da separabilidade, por exemplo, entre sujeito e mundo, né? Sujeito e objeto, né? E contra a própria linearidade do progresso, né? E aí eu utilizo bastante essas proposições da Denise Ferreira da Silva, né? Que tem me influenciado muito demais da conta. Enfim, né? A partir eu vendo a perspectiva assim, pensando na cultura, etc. e tal, e Denise tem uma radicalidade nesse sentido da diferença cultural que foi chocante e, para mim, uma curva mesmo, né? Mas a Denise fala desse mundo implicado, desse mundo ordenado, né? E ela faz a crítica dela, a Kant, a Hegel, que se resume em uma crítica sobre os modos de entendimento, né? Kantianos, que produzem essa distinção entre sujeito e mundo, e essa ideia de sequencialidade, a partir da dialética hegeliana, né? Que trata do desenvolvimento do espírito no espaço-tempo e culmina nesse ápice do desenvolvimento justamente na Europa iluminista. Que sorte a deles, né? E o que justifica todo esse processo da dialética de morte que a Denise Ferreira vai apontar e tentar fugir, né? Propõe a negridade é usada apenas como uma função, né? Tem muito esse papo, por exemplo, do Heidegger, do ser no mundo, né? E aí o que a galera afropessimista, por exemplo, que vê na negridade uma posição de não ontologia, e a gente pode ir para Fanon, né? Que traz isso fortemente, pensa que a negridade nessa estrutura, ou seja, nesse mundo ordenado, nesse texto moderno que constrói sujeitos transparentes, e aqueles que queiram ou não o lugar de fala nunca chegarão a esse lugar, porque ele simplesmente não está disponível, como esse tempo do progresso, ele justifica exatamente a posição da negridade nesse lugar, né, do objeto da mercadoria e do outro. Como a gente pode se livrar disso? Essa é a grande questão, né? E a Denise começa com essa indagação primária dela, que é o que permite que o genocídio do povo negro não gere uma mudança ética radical no mundo, né? Eu acho que isso é uma pergunta tão básica e simples, né? Mas que a resposta, cadê, né? Por que não? O nível de absurdo do que a gente tolera, assim, não está no gibi, né? De fato, assim. Que tipo de sensibilidade é essa que a gente criou, ou insensibilidade para, né, se materializar nesse mundo e estar aqui fazendo esse encontro, né? O que é que a gente tem que fingir que não está acontecendo? Quais são as estratégias de ancoramento mesmo em alguma realidade que a gente cria para não se desconectar total, né? Então, assim, são esses tipos de tarefa que eu penso que eu estou tentando articular, né? Que trata desse desmantelamento desse mundo ordenado, ou seja, desse mundo sustentado. E a Denise faz esse trabalho muito bem, assim, na crítica, inclusive aos decoloniais, sobre como essas duas prerrogativas de sequencialidade e determinabilidade se mantêm no sentido de manter o texto moderno, que mantém essa negridade no lugar do horror e da morte, né? Então, partindo dessa ideia do abismo, ou seja, da não ontologia e dessa existência da negridade como uma função para que a branquitude possa ser no mundo, é que essa função se torna urgente e necessária e radicalmente pertinente, né? Na produção desse mundo implicado, onde todas as coisas, onde a distinção de sujeito e objeto já não existe, então todas as coisas do mundo estão absolutamente emaranhadas, né? Ou seja, todas as imagens que existem, elas dizem respeito às que existiram e às que existirão. Isso permite que a gente produza uma outra ética, né? Acho que é muito sobre isso, né? O que significa essa implicação radical, né? Com o mundo, com as coisas, né? O que significa eu não sei nem se abrir mão de um lugar de sujeito, porque eu acho que para mim ele não está disponível exatamente como está a partir dessa subjetividade transparente aí, né? Do texto moderno. Mas como a gente abre mão da humanidade, né? E aí eu estava pensando muito nessa... Tem uma questão do afropessimismo também, a partir dessa lógica do abismo, que pensa nessa questão da abolição da escravidão e na formação dessa ideia do negro livre, né? E aqui, como a gente sabe, do movimento do Brasil, né, onde a galera foi jogada para a rua sem a menor garantia de nada, a gente pensa, e é muito nitidamente possível perceber como esses dois conceitos de negro e livre são oxímoro, né? Não faz sentido, né? Ou seja, porque essa ideia de liberdade, ela é uma promessa, né? E aí tem um autor que eu gosto muito, chama Fred Moten, que ele
ele propõe que a ideia de liberdade seja pensada necessariamente juntamente com a ideia de escravidão, né? Liberdade é escravidão, escravidão é liberdade. E aí ele tem uma proposição que eu acho muito interessante, assim, né? E acho que eu vou terminar com essa ideia do Fred Morgan, que eu fiquei pensando muito nisso, vou jogar para vocês, assim. Que ele falou, né? A gente já viu o que as pessoas livres são capazes de fazer, porque a gente quer ser igual a elas. Isso que me deixou pensando, se vocês puderem me ajudar a responder. Mas, assim, é só para terminar, na verdade, de fato, voltando para o filme de Safira, né? Porque todas as questões, para mim, estão ali mesmo, assim, né? Se constitui ali, eu acho que aquilo ali está movendo abstração mais do que muitos livros e muitos textos e muitas falas, né? Mas aí, nesse gesto que ela responde com essas imagens de afeto negro intergeracional ao abismo, ela produz aquilo que a Saidia Hartman chama de fabulação crítica, né? Ou seja, essas mulheres que estão lá naquelas fotografias presas àquelas imagens, né? E a fotografia tem isso, né? Do tá congelado, né? Ou seja, parece que ali está destinado àquela eternidade sem movimento, né? A fabulação crítica permite não que se fale por aquelas pessoas, não é sobre isso, né? Mas que preencha esse vazio e esse abismo com imagens fabulativas e criativas que apontem para a invenção de outros mundos, de outras formas de ser, de outras formas de conhecer. E na formação desse mundo implicado, que eu acredito, é isso que eu tenho escrito sobre, depende ou está radicalmente implicado também na produção de um cinema implicado, né? Que, como faz Safira, imageia esse mundo implicado, né? Transforma imagem, né? E de certa forma cria, materializa, né? É isso, acho que já falei muito. Olá, eu vou direto, Samuel? Como é que é? Bom, Pode ser, eu vou pode ser. Depois a gente abre para o debate. Tá bom. Vou falar, vou tentar ser sucinto também. Deixa eu colocar. Eu trouxe mais imagens e vou tentar ver se funciona. Não é bom esse negócio de ficar compartilhando, porque fica minha carinha, né? Fica só minha cara, não dá para ver todo mundo. Mas eu vou. É bom que o Matheus. Vocês estão me ouvindo? Então, né? É porque tá todo mundo com o microfone desligado, parece que eu estou falando sozinho. Muito doido. Matheus terminou essa fala, a fala dele com, lembrando, enfim, o Moten e lembrando o filme, né, a Travessia, e essa pergunta também é um pouco o que eu vou falar, né? Mas eu acho que essa coisa da fabulação, né, da Saidia Hartman, a minha preocupação, eu vou falar aqui, a minha fala vai ser meio que, eu vou trazer algumas imagens para a gente pensar, e é meio que é o que eu tenho pensado, né, nos últimos tempos, né, a minha pesquisa, é o que eu tenho trabalhado, ainda são ideias um tanto experimentais, assim, iniciais, mas a pergunta central é como lidar com as imagens que já existem, né? A gente tem um arquivo de violência racial, né, muito grande. A minha preocupação é mais nesse espaço entre, que é o espaço que ocupa o corpo amarelo, principalmente pensando a partir do lugar da diáspora amarela nas Américas, né, e no Brasil mais especificamente, mas é pensar mais como lidar com um arquivo, às vezes um arquivo inexistente, ou às vezes um arquivo de racialização obviamente, a partir de um paradigma do sujeito transparente, que a Denise Ferreira da Silva fala, sujeito branco, europeu, e que era também o projeto de modernidade, né, aqui no Brasil e em outros lugares. Então, essa é a minha pergunta assim, inicial, que me move a pensar e a ver as imagens, como se a gente vê essas imagens de uma outra maneira, a gente, né, esse arquivo que a gente já guarda, um arquivo de supremacia branca, um arquivo de racialização, né, subjugo de outros corpos não brancos, né? Aí, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Aí, eu explicando um pouquinho como é que é o meu percurso, assim, eu acho que eu vou tentando fazer uma narrativa e mostrando essas imagens. Enfim, eu comecei pensando o meu primeiro, tipo, como é que eu começo essa pesquisa, é pensando o lugar do corpo no cinema, né? Na teoria do cinema, principalmente no início do cinema. Aí eu trouxe aqui um trecho de um texto que é muito, muito
acho que é muito central na teoria do cinema modernista, do início do século XX, cinema silencioso, que é do Béla Balázs, que era um teórico, né, húngaro, que ele diz assim, isso ele está querendo defender o cinema, né? Podemos dizer que a linguagem dos gestos foi padronizada no cinema. Decorre-se daí que um tipo de psicologia padrão da raça branca agora tomou forma e constituiu o alicerce de toda a narrativa fílmica. O cinema contém as primeiras sementes vivas do homem branco padrão, que um dia emergirá como a síntese da mistura de diferentes raças e pessoas. O cinematógrafo é uma máquina que, à sua própria maneira, criará um internacionalismo vivo e concreto, uma psique única e compartilhada do homem. Isso aí, para mim, foi interessante encontrar esse trecho num texto que é tão canônico, e numa pessoa que é tão canônica dentro da teoria do cinema, porque ele dá a exata medida, né, de qual é o arquivo que o cinema se propôs a produzir, né? E qual é, enfim, qual é o lugar que o cinema se colocou dentro dessa temporalidade da modernidade, né, da modernidade europeia. Isso, enfim, isso aí é uma pessoa europeia, um europeu, né, ali presente na vanguarda e que está defendendo o cinema a partir desse relato que, de uma certa maneira, é uma defesa da miscigenação, do embranquecimento da população mundial. A gente tá da população mundial, né? Deixa eu só desligar isso aqui. Nem sabia que enfim, aí continuei, né, as minhas pesquisas aí nos arquivos e tal, e eu encontro essa frase aqui, que é de um modernista do Japão. O Japão, na década de 30, ele começa a trabalhar na década de 20. Ele é um grande entusiasta do cinema, mas ele tem um grande problema com o cinema, né? E é muito importante, é muito interessante você ver em lugares não brancos o cinema trazendo problemas, né? Que é essa frase que ele fala assim, ele também está defendendo o cinema. As mulheres têm muito que aprender com estrangeiros, com maquiagem, expressões e gestos. Esta demanda é suprida pelo cinema. Aí ele continua. O cinema nos ensina, né, a frase, que o tipo grego de rosto é mais bonito que o mongólico. A cor branca é mais bonita que a cor amarela. Que a estatura alta é mais bonita que a baixa. Que os pés longos são mais bonitos que os curtos. E que o olho grande é mais bonito que o pequeno. Essa daí, enfim, essa daí também foi um outro momento de encontro nos arquivos durante a minha pesquisa. Eu acho que eu trouxe aqui uma imagenzinha, está nessa... Eu vou deixar assim. Deixa eu ver. Nessa publicação aqui, enfim. E você vê que ele coloca a imagem de uma mulher branca, uma mulher amarela, né? E ele está querendo defender, né, esse encontro com o cinema, a importância do encontro com o cinema para mostrar para os não brancos que eles são feios. Basicamente, esse é o lugar do cinema, nesse espaço, que é o lugar de encontro com a própria racialidade, né? Então, de uma certa maneira, é um lugar de difusão de uma ideia do corpo branco como corpo modelo e corpo moderno. Então, esses encontrinhos, enfim, no Brasil é muito fácil a gente também encontrar, se a gente vai ver os arquivos lá das revistas da Cinearte, ali no momento que o Brasil está querendo estabelecer um projeto de cinema moderno e tal, esse lugar do cinema como lugar da imagem que consolida o corpo, um tipo de corpo, né? Isso foi meio que o ponto inicial para eu entender, e deixa claro também, né, o lugar do cinema, nisso que a Denise Ferreira da Silva, que o Matheus, né, citou, tanto falou, que ela vai falar que a racialidade ela tem uma temporalidade. Eu acho que a imagem, esse nosso arquivo, um arquivo que a gente tem, né, do cinema hegemônico, a gente foi mal que eu fico mexendo o lugar da carinha aqui que fica em cima do... essa imagem ela dá justamente essa medida da temporalidade da raça, né? E essa é uma coisa que eu penso muito e que ocupa muito meu horizonte de pesquisa, de pensamento, de questionamento,
é que a raça ela traz implicada em si uma temporalidade que é justamente a temporalidade do progresso, né? E tem essa frase da Denise que ela fala assim, nesse texto que ela globaliza, ela fala: desenvolvimento pertence à gramática e léxico-raciais. E aí eu tento, né, eu pensando aqui, invertendo, que a gramática e o léxico-raciais respondem à lógica do desenvolvimento, né? E nesse sentido, a Denise acho que é muito perspicaz quando ela traz a ideia de desenvolvimento, justamente porque ela faz a junção entre capital e colonialidade e a forma como corpos não brancos vão produzir valor. Obviamente que são a hierarquia racial do racismo científico do século XIX, que é o que alimenta isso, vai colocar uma hierarquia entre, né, colorista entre raças, que coloca o corpo negro, o corpo amarelo, vai fazendo essa gradação colorista, que é também uma gradação social, né? Social não, territorial, espacial, né? Tem uma teórica, Sarah Ahmed, que ela vai falar muito que a diferença racial, ela sempre implica uma certa noção de distância, né? Quando você olha o outro racializado, existe essa ideia de que ele vem de um lugar diferente de um lugar outro. E eu acho que a Denise traz esse debate para o lugar da temporalidade. Aí, pensando aqui, nossa imagem, raça, tempo, eu acho que justamente a imagem, o lugar do cinema e o lugar desse nosso arquivo imagético é justamente dispor que a racialidade, os processos de racialização, eles também são processos de temporalização. O branco, ele não é só uma diferenciação no corpo presente, mas ele é o futuro, né? Nesse sentido, na lógica eugenista, na lógica da miscigenação, que foi muito importante no Brasil, né? Então, isso aí é só para colocar, que eu coloco aqui reprodução social como reprodução racial, né? Que, então, o lugar da racialidade acaba sendo o lugar da reprodução e da produção de uma sociedade branca, né? Nesse sentido, você aponta a diferença para eliminá-la. Então, essa ideia de que a raça tem uma temporalidade é o que meio que inicia assim o meu pensamento. E a minha pergunta, então, é se existe como interromper essa política da visualidade da racialidade, né? Que é, enfim, que é essa cronologia, que é o que vai do sujeito não branco, né, ou do corpo não branco, ou que a Denise vai falar muito também a partir do Glissant, a J. Mombassa também vai retomar esses termos, né? Um corpo opaco, ou um corpo afetável, que é aquele corpo que pode ser um objeto que você vai melhorar, né? Para um corpo transparente, ou para um sujeito transparente, né? Que é o sujeito branco, o sujeito europeu, né? Então, que a Denise chama de horizonte ontoepistemológico do euro branco, né? Que é esse o sujeito universal, autodeterminado e que consegue se comunicar, né? Que consegue se fazer entender e que deve ser entendido. Então, esse é o padrão da transparência, né? E aí, pensando também a imagem lexical, a imagem fotográfica, a imagem técnica, né? Como ela também se move a partir dessa ideia da transparência, né? Que é o horizonte estético, né? Do realismo lexical. A imagem que diz tudo, a imagem que todo mundo entende, né? Então, essas duas coisas, quando colocadas em conjunto, por exemplo, naquela fase do Balázs, né, na fase do Moreno, enfim, elas dizem alguma coisa sobre a imagem, eu acho, né? Dizem alguma coisa sobre o lugar da imagem nessa cronopolítica da racialidade. Né? De que maneira que a imagem vai produzir uma temporalidade ou um desejo de se alcançar no futuro, né? Que foi muito a forma como foi usada a imagem do cinema em vários espaços, né? Tanto, enfim, as Américas é muito preponderante porque passa por um processo de uma analítica da racialidade, né, que é como a Denise Ferreira da Silva vai chamar. Então, a minha pergunta, assim, a coisa que me move o pensamento é como que a gente interrompe essa cronopolítica da visualidade a partir das imagens que a gente já tem. Aí eu lembro também de uma outra teórica que chama Tina Kempt, que ela tem um livro que é muito bonito que chama Listening to Images, escutando imagens, né?
que ela vai fazer uma leitura de arquivos, né, da população negra encarcerada, enfim, e outras, né, todas essas imagens produzidas pelo Estado, ela vai falar, existe uma outra maneira de você ver essas imagens que não é a de você reproduzir aquela violência, né, porque a imagem já foi produzida como uma violência, e como você olha essas imagens sem reproduzir aquela violência, né, sem submeter de novo aquelas pessoas à mesma violência. Eu acho que aí tem uma forma de você sair dessa cronopolítica, né, da racialidade. Enfim. Esse é um livro muito bonito, recomendo. Assim, para quem não conhece, a Tina Kemp é uma teórica da imagem, né, uma teórica negra feminista da imagem, e ela também faz essa pergunta. Eu acho que é uma pergunta ética importante da gente respeitar aquelas pessoas que já foram submetidas, né, aquele dispositivo de imagem e aquele dispositivo de controle, né? Como é que a gente faz? E eu acho que é uma prática de olhar, né? Eu acho que é uma prática de olhar também. Então, eu, assim, eu vou falar aqui, espero que eu trouxe algumas imagens, não sei se vai dar tempo de falar tudo, qualquer coisa a gente fala depois. Aí, a primeira imagem que eu trouxe aqui são algumas imagens. Esse aqui é um livro que eu encontrei também recentemente, que foi produzido em 1932, chama de Japonês e Brasileiro. Foi um livro produzido no auge do discurso eugenista do Brasil, por esse médico chamado Bruno Lobo, e ele, basicamente, não sei se... Eu acho que esse também é um contexto histórico que muito pouca gente conhece, o contexto histórico do debate sobre a questão amarela no Brasil, né? Que era justamente o debate se importava, né, a mão de obra amarela ou não. Eram duas preocupações, né? A preocupação de se substituir a mão de obra escravizada, e de de produzir um país branco. Então eram duas preocupações obviamente relacionadas. E, enfim, na verdade, por muito tempo foi rechaçado, enfim, né, o corpo amarelo não era visto como um corpo útil, né, para o projeto nacional. Inclusive, foram muitos debates, primeiro a questão chinesa, depois os japoneses, isso já quando começa quando foi proibido o tráfico, né, transatlântico. E, obviamente, que a saída principal era trazer do corpo o imigrante europeu branco, né? Então, essa questão do corpo amarelo foi muito debatida, e, no final das contas, acabou se aceitando justamente por essa ideia de liberdade e de humanidade, né? Eu acho, porque os imigrantes brancos não aceitavam trabalhar ao lado, né, de ex-escravizados, né, que meio que para eles denotava uma ausência de liberdade, e por isso o corpo amarelo foi admitido dentro do Brasil, porque também não eram exatamente humanos, né? Tem uma teórica chama Anne Chang, que vai chamar o corpo amarelo de peri-humano, né? Como o mundo hegemônico branco vai olhar o corpo amarelo, que tem humanidade e não, às vezes, depende muito do que está em jogo ali, e também a capacidade de se misturar, né, aí vem o discurso eugenista, ou não, ao corpo político brasileiro, que era um corpo político imaginado como um corpo branco, né? Aí é muito interessante essas imagens, porque o Bruno Lobo está justamente fazendo aqui a defesa da imigração, a defesa, né, da importação. Na verdade, o vocabulário é todo de objeto, né? Então, a defesa da importação desses corpos. E ele está querendo falar que, apesar de todas as críticas, na verdade, deve-se trazer o corpo amarelo, o trabalhador amarelo, a mão de obra amarela, justamente porque são pessoas menos que humanas, então elas são muito dóceis, né? Então elas vão fazer tudo o que se quer delas, e que aos poucos, ao longo do tempo, o corpo amarelo vai desaparecer, né? Então tem ele se encaixa justamente nessa cronopolítica da racialidade, e ele tenta capturar isso com fotos. Aí a minha preocupação com a imagem é interessante. Eu trouxe aqui uns trechinhos do que ele fala, né? Que ele fala assim, por exemplo, quanto à fealdade de que o acusam no caso o corpo amarelo, né?
É bom lembrar que isto é uma coisa relativa, e não raro, os filhos dos feios, por circunstâncias várias, como melhor nutrição, melhor clima, mistura com outras raças, etc., tornam-se belos. Aí o outro trecho, que é: não há que negar, mas forçoso se torna a confessar que o cruzamento de indivíduos pertencentes a tipos raciais diferentes representa também o elemento de grande valia no que respeita à obtenção, em poucas gerações, de produto homogêneo, nos seus caracteres morfobiológicos. Então, ele tem uma defesa aí da ideia da democracia racial, de que o Brasil é um país que não tem isso, e faz muito uma contraposição com os Estados Unidos, que nesse momento estavam rechaçando todos os imigrantes amarelos. Só que o interessante é ver como é que isso se dá na imagem. Aí isso aí é uma primeira coisa que eu... Aí isso aqui são algumas fotos, eu trouxe aqui. Tem uma coisa interessante também de ver, que são sempre... são frutos do cruzamento, né, de homens amarelos, homens japoneses com mulheres brasileiras, e o conceito de brasileiro dele é sempre branco, né? O maior interdito para a eugenia brasileira era o cruzamento né, a miscigenação do corpo negro com o corpo amarelo. Na verdade, isso aí foi o terror de vários intelectuais do século XIX, se isso acontecesse. Aí você vê aqui nas imagens, essas fotografias, elas tentam dar conta justamente dessa cronopolítica racial, de que você vai cruzar, né, eles usam esse termo, cruzar um corpo amarelo com um corpo branco e vai gerar pessoas brancas, ou pessoas mais perto de brancas, né? Mas o que eu acho interessante pensar aqui, mostrar aqui, é que o corpo amarelo nunca está, entendeu? Então, para eles tentarem dar conta de uma cronopolítica racial, da cronopolítica racial que eles querem, né, essa imagem a serviço dessa temporalidade, eles têm que omitir, eles têm que tirar, né, o corpo amarelo. A imagem não dá conta. Na verdade, o que eu quero chegar é que a imagem não dá conta. A imagem ela é um pouco aquém, ou é um pouco além, né, dessa cronopolítica, né? Eu coloco aí interstício de desaparição justamente porque essa racialidade que é, de uma certa forma, apagada no discurso da nação do Brasil, ela é apagada justamente a presença, quando se pensa no Brasil, por exemplo, você pensa que há 3 raças no Brasil, que são indígena, negra e a branca, justamente porque o lugar desse corpo amarelo era o lugar da desaparição, era o que as pessoas chamavam de interstício, intermédio, né? Então, eles eram trazidos aqui para desaparecer logo em seguida, né? E é interessante como, justamente para a imagem não dar conta de mostrar essa evolução, então ele tem que se tirar o corpo. Então, na verdade, eu acho que isso aí, enfim, ainda não tenho o vocabulário, os conceitos exatamente trabalhados, mas isso aí mostra um primeiro lugar de um limite, né, de um limite da imagem, que é aquela imagem que tudo pode, que era imaginada no início do século XX, a imagem técnica indexical, que tem todo o poder e que é transparente, como deve ser o sujeito europeu, né, que tudo comunica e que se faz entender. Quando você coloca essa imagem dentro de uma lógica, quando você vê a imagem dentro de uma lógica da racialidade, ela sempre vai encontrar um limite, né? Aí isso aí é o que eu falo, né? Como é que a gente vê na imagem uma recusa. Então, é o nosso modo de ver, né? Que eu coloco aqui, que a questão é como olhar. A Tina Kemp vai falar como é que a gente assiste imagens em vez de olhar imagens, né? Eu acho que também são temporalidades do olhar que vão revelar outras temporalidades das imagens e outras temporalidades da racialidade, né? Então, em vez de apagar esse arquivo, como é que a gente olha de novo para esse arquivo, né? E é muito importante que toda essa produção imagética, ela estava muito focada na ideia de observação, né? Você observar cientificamente, você vê que aquela raça vai desaparecer, entendeu? E então é a crença total nessa imagem científica, e como é que a gente pode desfazer esse nexo da transparência, né? Que é um nexo estético-temporal produzido pela racialidade, né? Então, de novo, eu trago a Tina Kemp aqui, que é essa questão de como olhar, de como você assistir as imagens em vez de olhar, né? Modos de ver, né? E aí você consegue achar
uma ética, né, uma prática do olhar, como que a gente vai buscar essas falhas nessa ideia de desenvolvimento, que é uma ideia da cronopolítica da racialidade, né? Como é que esse circuito, que é um circuito que você coloca as imagens numa temporalidade, na modernidade, que é sempre para frente, esse para frente, o progresso, ele necessariamente progressa em direção ao sujeito branco, né? Em direção à branquitude, nem que seja uma subjetividade branca. Enfim, vão ter várias nuances do discurso racista, do racismo científico, ou da democracia racial, não. É que não importa. No final das contas, o que importa é menos, talvez, a fenotipia, necessariamente, né, nesse embate aí, democracia racial ou não, mas o lugar da colonialidade dentro da produção de uma subjetividade. Então, achar essa falha nesse desenvolvimento da reprodução social, que é também uma reprodução racial. Né? E tem eu peguei essa que a J. Mombassa, ela vai falar do Glissant, né? Quando o Glissant faz aquele texto pela opacidade, ela fala: o direito à opacidade é pensado então como uma condição de relacionalidade, não como intervalo na relação. Então, como se estabelecendo uma relação de opacidade com as imagens, né? Esse arquivo de violência que já existe. E, enfim, e a opacidade, bom, no Glissant, que é o que a J. Mombassa lê, que a Denise Ferreira também lê, ele está falando muito de uma relação de linguagem, né? Enfim. Mas aqui é tentando pensar essa opacidade como uma relação temporal. Né? Como é que a gente interrompe essa transparência da temporalidade? Enfim, essa aí foi, não sei se eu já falei muito tempo. Aí eu trouxe só mais alguns exemplos de imagens que são interessantes para a gente pensar. Isso aqui é uma outra... Aí, isso aqui, pulei drasticamente, assim, de universo. Essa aqui é uma outra imagem que é muito importante, é muito... como é que fala? Como se fosse um paradigma, né, do corpo amarelo transformado em imagem. Essa aqui é a Anna May Wong, que é uma atriz... Foi uma das poucas atrizes não brancas da celebridade de Hollywood, na era muda, na era silenciosa. Ela era uma atriz amarela, enfim, depois ela não pôde mais participar de Hollywood porque se criou a lei, o Hays Code, né, que fez vários interditos de questões de raça de corpos não brancos na tela, mas ela foi uma celebridade por um curto espaço de tempo. Inclusive ela colocava o projeto do próprio cinema brasileiro moderno num lugar de problema. Você vai ver como que eles vão falar de corpos amarelos, né, dentro de Hollywood. O Hollywood era do modelo branco e alguns corpos que apareciam que não eram brancos causavam um problema. É interessante ver, eu trouxe só essas duas imagens, que coisas interessantes, né? A Anna May Wong, ela vai participar do primeiro filme de Technicolor, que tem a tecnologia de colorização de Hollywood, que era Tall of the Sea, de 1922, e é muito interessante ver como que o corpo dela é usado para representar a tecnologia do cinema, entendeu? Eu acho que aí já tem uma brecha, entendeu? O corpo dela é usado como uma tela, e é do Tall of the Sea, é onde a cor é jogada. Então, o uso do corpo racializado como tecnologia também é uma coisa muito, muito, muito comum. Acho que é um dos paradigmas, né, do corpo amarelo. A Hortense Spillers, né, que é essa teórica negra, ela vai, né, feminista, ela vai falar, por exemplo, do corpo feminino negro como, não corpo, mas como carne, né? Esse paradigma da carne, né? A imagem do corpo feminino negro, enfim, a gente pode pensar na Josephine Baker, mais ou menos nessa mesma época, esse paradigma da carne. Não tem corpo, existe uma carne a ser usada, né? A ser consumida. E que é o que ela chama de grau zero de conceitualização social. É menos do que humano. E a Anne Cheng, ela vai usar justamente essa ideia da Hortense Spillers, vai falar o corpo amarelo como artifício, como ornamento, né? Que é a peri-humanidade. Tá meio humano, mas não tá, né? Japonesa, tudo igual. Todas essas frases, né? Vão dar conta, ou o corpo tecnológico, o digital, enfim, aí tem muitas formas de você retirar, né, o acesso à humanidade, né?
desses corpos. E é interessante ver como isso foi usado para promover a própria tecnologia do cinema, né? A Anna May Wong, aí, nesse primeiro filme colorido da história do cinema de Hollywood, né? E ela estava ali uma presença apenas para mostrar a tecnologia do cinema, né? Então, você coloca um corpo amarelo para você não ver o corpo amarelo. De novo, tem essa desaparição. Aí eu acho que aí também tem uma brecha, entendeu? Como é que a gente pode ver isso como uma brecha? E outro filme, esse aqui, o Piccadilly, de 1929, é exatamente a mesma coisa. Isso aqui é uma sequência clássica, não vou passar, mas é que o corpo amarelo, de novo, é usado para mostrar as maravilhas do cinema. Então, ele vira uma luz amarela. Então, tem toda uma coreografia ali de você desfazer aquele corpo, e aquele corpo vira um trampolim para você ver a mediação, para você ver o cinema, para você ver a tecnologia. Isso aí é né, nesse início ali do cinema. O cinema estava ali começando a transição para o cinema sonoro. Então, ainda existia uma necessidade de você fascinar com o poder das imagens. E eu vejo isso como uma instância também em que você pode usar esse arquivo de uma outra maneira, né? Enfim, e você também pensar nessas estratégias de leitura como também estratégias de sobrevivência, né? Você não é muito difícil, porque existe esse debate sobre representatividade, né? Que aí entra nos binômios muito difíceis de você dar conta, né? Autenticidade ou não, se isso é verdade ou não, se isso é verossímil ou não. Então existe essa necessidade também, eu acho, de você lidar com esses arquivos de uma outra maneira. E esse aqui, por exemplo, o corpo racializado nessas imagens do um olhar branco, ou de um olhar moderno, né, que o inserem nessa cronopolítica da racialidade, ao mesmo tempo, eles se deslocam, né, do corpo, né? Então, como que você vê ali não o corpo, né, mas uma forma de tecnologia, né? Isso aí é o que eu coloquei, né? Pele e humanidade do corpo amarelo, que é o que a Anne Chang vai falar, que é esse lugar do ornamento, né? Enfim, muitas pessoas, né, críticos, né, teóricos críticos raciais amarelos vão falar o amarelo como o pet, né, da branquitude, o amarelo como o brinquedinho da branquitude, e também aquele que é usado, por exemplo, no Bruno Lobo, o corpo amarelo pode ser muito bem usado para defender a democracia racial. Aí já dei o spoiler. Para defender a democracia racial em oposição ao corpo negro. Então, existe essa lógica das relações raciais, né, que é muito o que a própria Denise vai falar, que é como que a branquitude vai usar uma imagem contra a outra, um corpo contra a outra, né? E você desnaturalizar, né? E isso eu acho que é importante nesse arquivo, que justamente a racialidade acaba sendo, nosso primeiro acesso acaba sendo a visualidade, né? Principalmente enfim, na sociedade do espetáculo que a gente vive, né? Então, a partir dessa perihumanidade do corpo amarelo, aí a pergunta que né, quando você vê a Anna May Wong, em vez de pensar, nossa, obviamente que esse lugar de denúncia é importante, mas como é que a gente vai ali no lugar de denúncia, né? Nossa, como isso aí é uma imagem de controle, né? No caso, tem o termo lá da Patrícia Hills Collins, como isso aí é um estereótipo racial. A gente pergunta, o que estamos vendo aqui? Isso daí eu acho que já é uma brecha, uma prática, você entender que ali não está em jogo aquele sujeito, né? Então, como é que a gente pode se descolar, de se pautar até, né, por esse arquivo? E também, de uma certa maneira, você consegue estabelecer uma outra relação ética com aquelas pessoas que estiveram ali, sendo filmadas e consumidas, né? E aí, que é o que eu chamo de uma periontologia, tanto do humano quanto da imagem técnica, né, do indexical. Isso aí você traz uma opacidade nessas duas coisas, né? Uma opacidade para esse paradigma do humanista, que não é necessário você se colocar dentro dessa cronopolítica, né? Você pode estabelecer uma outra temporalidade, né? A questão de arte vai falar das fabulações, enfim. Eu acho que isso o que eu estou falando aqui, o que eu estou pensando é uma coisa muito, um mecanismo muito pequeno, talvez, mas dentro desse projeto de você imaginar outras formas de imaginar, né? E ao mesmo tempo sem virar os olhos, né? Sem deixar de ver,
né, esse arquivo, porque dentro desse arquivo de violência existem pessoas que foram violentadas por essas imagens, estão dentro dessas imagens. Então, acho que também existe essa prerrogativa ética de você não reduzir a pessoa que está dentro daquela imagem ao dispositivo de imagem que submeteu ela, né? Enfim, eu acho que isso aí enfim, é uma proposta de uma forma de lidar com a imagem técnica de uma maneira que vai trazer à tona justamente esse lugar da mediação, o lugar do não sujeitamento, assim, né? Aí eu trouxe aqui só uma imagem engraçada, não é engraçada, na verdade, é horrorosa, que é aquele o japonês da Federal, né? Enfim, que foi o grande bonequinho do golpe. E eu acho interessante que também a forma como a racialidade dele vai se dar a ver é a partir do lugar da reprodução, é a partir do lugar de trazer à tona a própria produção reprodutível do capital, né? Que é, ao mesmo tempo, e faz essa junção, né? O corpo amarelo é aquele corpo que não tem individualidade, que é o corpo peri-humano, e que é tudo igual. É um corpo menos do que humano, e, ao mesmo tempo, isso é demonstrado no próprio dispositivo de produção daquela imagem. Que, no caso aqui, é essa máscara, não sei se vocês lembram, essa máscara virou... Enfim, eu não sei nem o que aconteceu, mas foi produzida para o carnaval, né? E é engraçado também que dá para ver o lugar, a partir disso, várias coisas acontecendo aí, inclusive o lugar do corpo amarelo como aquele que vem de fora da nação e, ao mesmo tempo, nesse caso, expõe, né, os mecanismos do Estado-nação. O interessante para mim é ver como que isso se dá através da própria ideia de reprodução que não leva a nada, né? Se a reprodução social, a reprodução racial, ela tem que levar a alguma coisa, a reprodução técnica ela não leva a nada, né? Eu acho que esse jogo da temporalidade, de como que você racializa um corpo através de, né, transformando esse corpo numa imagem técnica, acaba deslocando o lugar da imagem técnica dentro do projeto de reprodução racial, né, da sociedade. E é isso, na verdade, só para terminar, é isso. A minha ideia, essas pequenas imagens, assim, esses pequenos pensamentos, é tentar imaginar uma forma de você ver esse arquivo de violência que não termina, né? E escapando da armadilha desse trinômio, que é o da representação, né? A gente nunca vai chegar a uma representação justa, não existe. A reconhecibilidade, né? Basta eu me reconhecer naquela imagem, que aí tá tudo bem, o resto eu não vou. E a outra é a autenticidade, né? Eu acho que isso daí é um trabalho, obviamente, que o que eu estou pensando aqui, o que eu tenho pensado sobre esses arquivos, é uma forma também de entender o que essas imagens podem fazer a gente entender, né, esses processos de racialização, essa cronopolítica da racialidade, o que ele pode contribuir para a gente entender os próprios mecanismos da imagem técnica, né? Cinema, da fotografia, né? Que são imagens também de produção de valor dentro de uma lógica de reprodução social do capital. E uma outra coisa é interessante pensar que vários dos teóricos, né, o Matheus lembrou do Benjamin, mas também pode lembrar do Flusser, né, vão colocar esse lugar da imagem técnica justamente como esse lugar da desorientação, né. O Flusser vai falar, eu acho que ele coloca a imagem técnica como lugar uma imagem que faz uma represa, né, do fluxo da história. Aí ali as coisas se confundem. Mas aí uma outra coisa também que me move, que eu acho que é interessante pensar, é quando você coloca essa analítica da racialidade para pensar esses teóricos da imagem técnica, acho que alguma coisa muda. Eu acho que muda tanto na forma como a gente imagina, né, a imagem técnica, como a gente imagina o que se trata de pensar quando a gente pensa sobre a imagem técnica, sobre a fotografia, sobre o cinema, e, ao mesmo tempo,
desloca um pouco o lugar, o peso que a imagem do cinema, que a representação das imagens trazem para a forma como a gente consegue se inserir em lutas, né, antirracistas, enfim. E também pensar sempre esse lugar do apagamento, né, dessas questões do corpo amarelo dentro da lógica, né, dentro dessa lógica da racialidade, e que, em vez de pensar... Enfim, eu vou ficar por aqui. Eu acho que... senão nunca vou parar. Aí a gente conversa. Como é que faz? Gente, eu não sei sair da apresentação, não sei fazer nada aqui. Acho que é ali embaixo, Matheus, onde você colocou para compartilhar, eu acho que tem stop, parar compartilhamento, alguma coisa assim. Eu acho que deu erro, né? Ah, já vi. Acho que deu uma travadinha aqui no meu. Bom, eu queria agradecer as falas, foram verdadeiras aulas, surpreendente, assim, ouvir Matheus e Keiji. É muito estranho, é interessante que é uma coisa que a Janaína e eu, a gente tinha conversado essa semana, parece até proposital do Ações de Erodi, né? Assim, muitas histórias que a gente não conhecia, né, no Ceará, por exemplo, com a questão indígena, no norte, enfim, no cinema rural, como foi discutido aí, na curadoria, todos esses aspectos, e cada vez mais a gente vai encontrando esses fantasmas, essas falas, assim, que, bom, nos contam o contrário, né? E aí eu quero agradecer, eu tenho muitas coisas borbulhando aqui dentro. Eu quero só destacar que a professora Beatriz colocou aí o link do filme Travessia. O Ed falou que está se sentindo atravessado pela fala. Eu acho que é bem interessante para a Ed também, que está pesquisando lá no Imago, que é do Imago, né? Pesquisar além da quebrada, nos videoclipes. Eu acho que também tem muito diálogo com o trabalho dele de outras pessoas, outras e outros que fazem parte do Leia Imago. Assim, só antes de abrir, eu queria só fazer um destaque. Assim, Matheus, eu gosto muito dessas coisas do pássaro, porque assim que tu falou a imagem do pássaro, eu lembrei da coisa do mito da, da tradição iorubá, que o pássaro seja o símbolo da maternidade, da grande mãe que cria a vida, né? E esse pássaro, ele, na cultura, no candomblé, ele é sempre festejado, né? Com o Geledés, que é a festa, né? E aí associado ao Xum, a Iemanjá, as grandes mães criadoras da nação Queto, e essa imagem desse pássaro que olha para trás com o ovo é muito... acho que fala muito sobre essa questão dessa força. E em relação ao Japão, né, é muito surpreendente porque a gente desconhece real assim, a história da contribuição amarela na cultura e na sociedade brasileira, né? E aí eu fiquei pensando também em movimento de comparação, pensando sei lá, os retirantes nordestinos, o Nordeste tem muito também relação com essa coisa, né, do Japão. E lembrei até que o Guattari fala né, num dos seus livros que ele vai 7 vezes ao Japão e vem 7 vezes ao Brasil, né? Ele fala naquele Micropolíticas, Cartografia dos Afetos, acho que é, com a Sueli Roni, que ele fala que ele tem muita curiosidade, tanto em relação ao Japão quanto em relação ao Brasil, também lembrei disso. Enfim, vou abrir aí, quem quiser fazer a primeira pergunta, se sinta livre para ligar a câmera e falar aqui. Eu acho que a gente até podia mais gente abrir a câmera, porque é tão horrível, né? Essa sensação de que... Aí, se pesar muito, a gente vai saindo. Mas, se não pesar, é muito horrível isso. Você não sabe, não vê as pessoas. Desculpa.
Samuel, teu microfone está fechado. Você está falando? Beatriz, você quer falar alguma coisa? Começar? Eu tô tão passada, tão incrível a pesquisa de vocês, né? As duas pesquisas. E particularmente, assim, né? Essa ideia sobre como interromper, né? Que você que traz talvez essa ideia como um conceito, né? Um conceito ético, político, tal, da interrupção tanto do desaparecimento, né, quanto, né, dessa cronopolítica da racialidade, né, é muito interessante esse crono, né, mas ao mesmo tempo esse cromo, né, como se houvesse uma paleta de cor que define aí a qualidade do humano, né, que é uma definição do branco, né? E que é uma definição extremamente devastadora, né? Porque ele subjuga o corpo ou os corpos, né? A determinação da matéria cor, né? Ali como um elemento que é de uma irracionalidade ao mesmo tempo, né? Porque esse cromo, eu até diria que talvez assim essa cromopolítica, se a gente pode inventar uma palavrinha aqui agora, né? Porque não descarta, né? Nós não estamos descartando aqui, assim, na verdade, assim, é como interromper isso e sobretudo como fissurar essa paleta de cor que define a qualidade do humano, né? Nas narrativas, na narrativa branca, na narrativa dominante, né? Que é também o mesmo, talvez a gente possa pensar, né? Nas diferenciações criadas aí em relação às sexualidades diferentes, que não são as sexualidades dominantes, as questões das territorialidades, regionalidades, né? E eu queria pedir um pouco para que você pudesse falar, né? Assim, pedir demais, né? Porque é tão bacana isso, né? Essa pesquisa do que você faz nos arquivos, que você vai encontrar, né, como definidores lá no início do cinema, né, com o Balart, já definindo, né, não só a cor, mas definindo o corpo, gestualidades e tal, né, e definindo, portanto, uma ética desses corpos no cinema, e que para mim é muito interessante essa busca que você faz, tanto no Bela Balaz, né? Quanto em outros que você chega a citar, como Murayama e tal, né? Mas como essa questão do gesto dos corpos e dos gestos, né? Ela é fundamental, ela funda uma maneira de olhar o cinema, né? A cor, né? O gesto, né? A corporeidade, e, enfim, um pouco falar sobre isso. E uma coisa que eu queria perguntar, Matheus, é só rapidinho, assim, que me deixou aqui, né, um pouco... como é que a gente poderia fazer uma diferença entre a negridade e a negritude? Né? Como é que essa formulação entra nesse pensamento? Talvez seja uma coisa bem comum, mas eu não tinha observado essa diferença, né? Obrigada a vocês, muito, muito feliz. Sei lá Bom, se é feliz, eu vou começar a responder assim, enfim, vou tentar responder, mas fazer alguns comentários.
Deixa eu ver. Algumas coisas. Eu acho que essa questão do gesto, assim, acho que a questão do gesto ela é central também para minha pesquisa, a forma como que eu, né, como eu estou pensando, mas assim acaba que eu não entrei nesse debate, que aí é um outro. Isso supostamente é parte de um projeto de um livro, aí seria um outro capítulo, enfim. Mas o gesto é interessante porque assim, acho que muita gente, assim, o texto muito lido no Brasil é o texto da Agamben, né, sobre o gesto, e ele fala do cinema como um arquivo do gesto, aquele gesto de uma classe, de uma burguesia que está morrendo, enfim, né? E ele vai ver o cinema como arquivo do gesto. Aí eu achei interessante você ver que, na verdade, né, quando você vê o momento em que o cinema era uma tecnologia em disputa, né? Porque esse momento do século XX, o cinema era uma tecnologia em disputa, ninguém sabia exatamente o que era o cinema, as pessoas estavam tentando direcionar o cinema, né? E aí, nesse momento, o cinema não é um arquivo, o cinema é um produtor de gesto, né? Aí tem algumas anedotas, o Marcel Moço, em Paris, que fala que ele percebe que a enfermeira lá do hospital dele está andando que nem os filmes de Hollywood, enfim. Aí tem essas anedotas, mas quando você coloca esse debate da colonialidade e que era, enfim, esse texto do Balázs da década de 20, quando o livro do Bruno Lobo aqui, das fotografias, é de 32, o primeiro congresso eugenista do Brasil foi em 1929, né? Então, nesse momento, existia o discurso da eugenia era muito preponderante. Então, você deslocar o cinema, a questão do gesto no cinema, do debate do racismo científico, acaba sendo você deixar de fora alguma coisa que era muito central, né? E a fala do Murayama Tomoyoshi, que era um cara ali, comunista, anarquista, contra o imperialismo japonês ali no início do século XX, mostra como que o cinema também virou um lugar, isso você vai ver vários dos modernistas japoneses no início do século XX, como o cinema também virou lugar de encontro com a sua própria raça, né? Com a sua própria racialidade, de você se entender racializado, porque você vê corpos brancos que são representados como modernos nos seus gestos, na sua estética, enfim. Aí tem várias coisas. Então, acho que pensar, por exemplo, o Agamben, a partir desse lugar, o que está ficando de fora aí desse quadro aí é justamente a questão da colonialidade como sistema de global, né? Que a Denise Ferreira do Santos vai falar, da globalidade da raça, né? A raça, ela é um sistema global, né? E ela é potente, ela organiza o sistema mundo, né? Justamente. Então, o cinema sendo a grande mídia global do século XX, é muito difícil você, né, tipo, descolar uma coisa da outra. Mas é muito comum, principalmente no campo dos estudos da teoria fílmica, eu acho, né? E esse textinho do Balázs, que ele vai falar do homem branco, ele retira depois da experiência da guerra, né? Então, o texto é editado no pós-Segunda Guerra Euro, ali, né? Ele vai tirar esse texto justamente por conta da experiência do Holocausto, enfim, ele vai editar. Mas essa primeira versão, ela é um arquivo do que é o cinema, né? Ou do que foi o cinema, para que serve o cinema, nesse sentido. Bem, fazer uns comentários. A questão da negridade como conceito eu utilizo muito para deixar bem nítido assim, essa localização teórica a partir da Denise Ferreira da Silva, né? Que é como ela traduz o blackness por negridade. Eu acredito que para mim faz muito sentido, no sentido de se diferenciar propriamente dessa ideia de negritude, né? Que tem a ver muito ali com esse movimento de países colonizados pela França, né? Em busca dessa cultura africana, etc. Eu acho que a negridade, como pensada por Denise, ela já está implicada nessa crítica à linearidade temporal, né? E na tentativa de não fixação, nesse lugar da mercadoria, do outro, né? Do objeto, né? E ao mesmo tempo tomada como potência, né? Ou seja, por um lado, quando ela fala de negridade, ela está falando de um local aí que justifica todo esse caminho ontológico, né? Desse texto moderno e da constituição dos sujeitos transparentes e afetáveis, como o Cage falou. Né? Ao mesmo tempo, ela se apresenta como estratégia e possibilidade de ruptura, né, dessas linearidades, dessas forças, no que Denise vai construir também como poéticas feministas, né, negras. Né? Exatamente essa rearticulação da negridade, de uma recusa e de formas táticas, estratégias, que ela não seja só uma negritude como gesto de expressão cultural, também passível de objetificação. Né? Então, eu uso muito nesse sentido, assim, de, bem, deixar claro que eu estou dialogando aqui com Denise, né?
Eu acho bem interessante, Sam, isso que você falou em relação às aves, né, e o candomblé e tal, em relação à mãe. Eu fiquei pensando muito no uso, na relação da galinha da Angola, né? Aqui a gente chama sacué. A sacué espantando a morte. Então, enfim, o Sankofa me lembrou isso, sua fala também. E esse texto sobre cronopolítica que a Beatriz traz, eu fiquei muito pensando quando essas câmeras de fotografias, né, da Kodak começam a espalhar no ambiente doméstico, e tem aquelas paletas Shigley, né? Dali você vai medir qual cor é correta, qual não. E as Shigley são todas brancas, né? Então essa cronopolítica faz muito sentido assim, em vários aspectos. E no contexto agora da inteligência artificial, câmeras de vigilância, reconhecimento facial, né, a forma como a tecnologia consegue ou não, né, um fenótipo racial, e o que a tecnologia produz a partir disso, também é interessante. Tipo, é uma coisa bem central, principalmente, por exemplo, na crítica às tecnologias de reconhecimento facial. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Sei lá, um complemento? Eu achei muito interessante se vocês puderem depois disponibilizarem as teóricas. Vocês citaram muitas teóricas, né? Inclusive, né, no caso da Denise, tanto o Queijo quanto o Matheus citou. Se vocês puderem depois passar um pouco da bibliografia para eu passar para o grupo, acho que seria legal. É interessante também o caso da Anna May Wong, né? Ela está sendo revisitada agora, né, Keiji? Não sei se tu tem dado um... Pois é, eu fui surpreso. É que tem um negócio, tem aquela série do Netflix, né? eu soube Hollywood, que ela... Isso, Pois foi meio que... Porque assim, eu também posso... Como é que eu cheguei na Anna May Wong? Foi assim, eu tava pesquisando a revista Cinearte, que é uma revista, uma das principais revistas aí do início do século XX, na década de 10 até a década de 40, foi muito longa, sobre cinema, sobre cultura fílmica do Brasil, focada em Hollywood e focada em construir um cinema brasileiro branco. Né? O cinema brasileiro tem que ser branco e não podia... Eles eram contra documentário, por exemplo. Documentário você não controla quem entra no quadro. Aí eu encontrei vendo esse arquivo aí eu encontrei a Anna May Wong e o outro ator amarelo da Era Silenciosa de Hollywood, que chama Cecil Hayakawa, e você via que a Cinearte não sabia como lidar com aquilo, entendeu? Porque eles tinham que noticiar, porque eles foram meio que fenômenos assim, de celebridade muito curtos, mas eles foram importantes no momento inicial do cinema de Hollywood, então a Cinearte tinha que noticiar, mas não eram brancos, enfim. Então, e eles enfatizavam muito isso, né? Então, aí desativavam várias formas de você enquadrar discursivamente aqueles corpos. Né? Aí eu cheguei então foi meio por acaso. Aí agora que a Anna May Wong tá aí na série do Netflix, foi uma coincidência interessante, pautada justamente nesse debate da representatividade racial, assim, que eu acho que é o debate da série do Netflix. Eu também vejo movimento assim, na internet mesmo, da busca pelo rosto, né, pela presença da atriz. Assim. Ela tá virando uma espécie de ícone recentemente, posso estar errado, assim, para além da série. Né? Eu percebo, assim, no Instagram, muitas reproduções dela. Assim. Isso é interessante, é uma coisa boa para ver, não sabia. Eu tenho visto, pelo menos. Alguém quer fazer mais alguma pergunta ou comentário? Que eu acho que, senão, acho que a gente já pode se encaminhar para o fim, né? Os meninos querem falar mais alguma coisa? Matheus, o Queijo? Eu poderia fazer só uma pergunta bem rápida? Sou Claro. Fábio. Boa tarde, gente. Eu estou meio assim de intruso completamente. Agradeço as falas e tal. Está rolando uma enorme tempestade aqui, então espero que não caia nenhum raio. Vou falar bem rapidinho. Queria perguntar ao Matheus, assim, eu lembrei, na verdade, vendo ele apresentar essas três ou duas, né? Essas duas imagens, eu lembrei de uma terceira, assim,
que um cineasta que eu particularmente gosto muito, que é o John Arconfra, sobretudo quando ele trabalhava ali na década de 90, enfim, mas também agora, ele diz que a lida com o arquivo seria uma espécie de aquela duas faces de Jano, né? Que acho que é uma imagem também a se pensar, uma face olha o passado, a outra olha o futuro, né? E a rigor nós vemos a lateral, né? Mas eu queria te perguntar, na verdade, eu lembrei disso, isso é uma coisa, e acho que é um cineasta que trabalha com arquivos muito violentos, né? Arquivos do poder, que de alguma forma interrompe, né? E desmonta em alguma medida. Mas eu queria te perguntar uma coisa que, além do teu texto, Matheus, eu achei curiosa a defesa de um cinema implicado, assim, e tendo o filme da Safira, né, como um exemplo, ou da onde talvez alguma coisa se funda também dali, né? Mas eu fiquei, na verdade, em dúvida, uma dúvida bem básica, assim, mas qual que seria, por exemplo, a diferença de um cinema implicado a um cinema militante, um cinema engajado, né? Que de alguma forma são, me parece que lendo o teu texto, eu ficava lembrando que, tá, mas seria o cinema, então, militante, o cinema engajado, o cinema de intervenção social, um cinema implicado, ou o cinema implicado seria ele mesmo um guarda-chuva, da onde os outros cinemas, de alguma forma, né, se articulariam, né, como se fosse um conceito de fato mais aberto. Fiquei um pouco em dúvida em relação a isso, se você quiser, puder comentar, e queria novamente agradecer. Desculpe a intrusão. Ô, Fábio, massa essas questões. Sim, essa imagem do Aconfray, na verdade, todos os filmes e textos, né, servem muito para toda essa discussão aqui que a gente está fazendo. É muito incrível mesmo, essa proposição das faces de Juno. Cara, em relação a esses outros cinemas, eu acho que tem jogo aí, tem muita conversa, né? Eu acho que o que posso apontar agora como, talvez, particular do que eu quero pensar com o cinema implicado é esse programa de destruição do mundo ordenado, que eu não sei se está aí bem formulado, por exemplo, nesse cinema militante, ou em um cinema que pode ser dito como panfletário, ou um cinema militante que busca, por exemplo, a inclusão dentro de uma lógica neoliberal, que vai repetir o tempo do progresso. Então, acho que o cinema implicado, nesse sentido, expõe esse programa de necessidade de destruição do mundo colonial e de necessidade de destruição do texto moderno como forma, como única possibilidade, né, de alcançar essa existência plena, essa existência implicada, né? Ou então um programa que não seja um programa que esteja lá no futuro, com essa ideia de vamos chegar ao poder e vamos tomar, e aí todo o tempo linear do progresso se repete, mas com uma produção do futuro que seja agora também, né? Como isso aconteça no presente, né? Está acontecendo agora. Então eu acredito que se tem algumas particularidades que eu percebo, elas vão nessa direção, né? Deixa eu te perguntar, tu que dirigiu Tudo que é Apertado Hasler? E, velho, filmão demais. Eu abri agora o rosto, acho que é ele. Eu acho que teu filme, a pergunta da Beatriz sobre negridade, eu acho que tá muito ali. É um filme que eu gosto muito, Fábio. Inclusive, escrevi umas coisinhas sobre ele. Espero que, que role, né? Na verdade, não sobre ele. Eu tomo ele como, assim como o filme de Safira, eu acho que produz conceito. É sobre travessia, né? Fala sobre isso. Algo atravessa, algo atravessa, algo atravessa, né? Então, ali tem toda essa estrutura, né, fortemente dada das imagens que tu vai lá no arquivo, põe em contato, e assim, tem coisas incríveis, mano, assim, aquela imagem da Zezé Mota, com aqueles nomes brancos, assim, ela cantando aquela música, que eu acho que é do Fagner, né, do Ney, putz, aquilo ali me deixou doido quando eu vi, assisti algumas vezes, e eu acho que é sobre isso, né, se alguma coisa atravessa, ou seja, eu acho que o cinema implicado, que talvez essa particularidade esteja propriamente na aposta na travessia, em si, saca? Na fuga e nesses conceitos onde esse programa, enfim, se a gente pensar em outras propostas marxistas associadas a determinados cinemas, etc., eu acho que há uma divergência aí, né? Então, acho que é por aí. Não sei se fez sentido aí. Vejam o filme de Fábio, é genial, caso não tenham visto. Fábio, passa o link aí, Fábio. É isso que eu ia falar. Tudo bem? Divulga aí. Tudo bem? Ai, Obrigadão aí. Passa
Eu vou aproveitar o silêncio para fazer um comentário breve, não é uma pergunta, mas, enfim, e nem é um comentário muito bem articulado, não, mas é uma coisa que eu fiquei pensando, assim, de realmente como é que essas falas foram se encontrando, assim, ao longo do seminário como um todo, assim, das ações de Herodir, né? Eu acho muito interessante como é que essa curadoria foi se arranjando de um modo um pouco livre e, ao mesmo tempo, super articulado, assim, né? E fiquei pensando muito, ouvindo vocês, eu estava lembrando muito da fala de Luiz Moura, né? Que teve aqui há um tempinho atrás, e, enfim, muito disso que Matheus estava falando, e Keiji também, mas essas interrupções, os desvios, essas imagens divergentes, assim, né? Ou esses modos de pensar formas de fuga, né? Acho bom quando o Matheus falou agora, assim, nessa palavra fuga, que me despertou mais isso, assim, né? De uma ideia de, enfim, não estou sabendo elaborar, mas é algo que eu venho pensando, assim, e estava pensando um pouco aqui, enfim, tudo se mistura, né? Estava pensando nas disciplinas que a gente vai começar o semestre agora, e uma das disciplinas que eu vou ministrar junto com o Érico, inclusive, que está aqui também, é uma disciplina de análise de imagem, né? Análise de imagem e análise fílmica, e pensando justamente como que a gente pode trazer essa reflexão, como que essa reflexão, ela coloca em questão também todo o nosso pensamento sobre a análise fílmica, assim, né? Como é que é preciso promover esses desvios, né? Assim, promover esses outros modos de ver. Eu achei ótimo quando Keiji citou esse livro, Escutando as Imagens, né? Dessa pensadora, até já procurei aqui o livro, enfim, para incorporá-lo também a essas discussões. Enfim, só para dizer isso, assim, como que é interessante pensar que as questões, elas não estão limitadas, ou enfim, elas não são redutos, assim, mas elas justamente promovem, né, se a gente pensar nas imagens queer, todo tipo de imagem, como é que elas estão, de fato, promovendo uma modificação no nosso modo de compreender o cinema, assim, né? Eu acho que isso só queria destacar isso, assim, como é que é impactante. Eu acho que, concordando também com o que a Bia colocou antes, né? Como é que essas falas de vocês têm sido muito impactantes, assim, eu acho, de promover reflexões sobre o nosso caminho mesmo. Vocês querem falar mais, Matheus? Vou incitar Samuel, a Aline, vou incitar o Lucas, vou incitar o Érico, né? Assim não, é muito bom, mas tá muito bom, não vai poder acabar agora, não. Mais um pouquinho, Também tá acho. bom demais. Eu acho. Breno, estou com saudade de te ouvir. Bom, vou só comentar, então, para não deixar a bola cair. É incrível, assim, acho que a partir... Vocês estão me ouvindo ou estou travada? Tá dando uma travadinha aqui para mim, não sei se é para todo mundo. Minha internet está... Aline, tira só um pouquinho a imagem para ver, para a gente só te escutar, depois tu volta, para ver se melhora. Ixi. Alô? Alô, voltou? Vê se voltou. Troquei, agora tá troquei a internet. Então, e aí eu também estou tentando pensar essa noção da temporalidade, e é isso eu também queria pensar, de repente, vocês
pudessem desenvolver um pouco, é na própria ideia da construção cinematográfica, né, narrativa cinematográfica, da escritura fílmica, de como essa forma do tempo, né, desse progresso, essa forma do tempo da transparência e de uma historiografia teleológica, ela também compõe muito um modo de produção narrativa mais hegemônico, né? E como que, de alguma maneira, pensar outras temporalidades é também pensar outras formas de escrita, que, de alguma maneira, né, colocam essa questão da temporalidade também impregnada na própria matéria ali, né, fílmica, assim, na própria maneira de montar, de relacionar tempos, né, de relacionar imagens, durações que saiam dessa lógica de que tudo que está ali, ela está ali para desembocar, né, num desfecho, num enredo ou numa funcionalidade, um determinado fim, né, que não deixa de ser essa noção de futuro reiteradamente, né? Então, queria que vocês pudessem desenvolver um pouco, assim. Eu tento pensar essa relação com a relação dos filmes também com o espaço urbano. Então, como pensar a cidade é também escavar essas outras temporalidades que foram sendo apagadas ao longo desses processos desenvolvimentistas, né, de transformação urbana. Então, queria ouvir de vocês um pouco essa questão. Eu posso falar um pouquinho, mas acho que Keiji vai falar melhor. Mas é porque é especialmente difícil, né? Ou seja, partir dessa ideia, dessa crítica a essa temporalidade linear do progresso, é o texto do moderno, ao mesmo tempo está aí no cinema, né? O cinema é justamente essa linguagem talvez mais dura, no sentido de desse modo mais tradicional de como é projetado, né? Direcionar a temporalidade, qual imagem você vai ver depois da outra, a sequência e o tempo que você vai ficar diante da tela. Então, assim, por um lado, me interessa... Acho que nas artes contemporâneas é muito mais fácil, né? A gente pensar nessas rupturas. Assim, os próprios filmes da Denise Ferreira da Silva, ela tem ao menos 2 filmes, que eu lembro agora, né? O Deep... enfim, Implicação Profunda, e o outro eu esqueci o nome, onde ela trabalha muito... Serpent Rain, não é isso? Serpent Rain, exatamente. Onde ela trabalha justamente enfim, uma outra edição mesmo, que não está ali muito para trabalhar na ordem de uma sequência narrativa, né? De imagens que não tem uma justificação tão clara, digamos assim, ou dada, ou tão transparente. Por outro lado, eu me interesso também pelo movimento na narrativa mais tradicional, sabe? Assim, eu estava muito pensando nesses filmes da galera do Rosa Filmes, né? E até o fim, esse último filme que a galera fez, assim, é só mulher preta, saca, na tela, assim, bem grandão, o tempo todo, quase 2 horas de filme. Aquilo, para mim, é uma proposição, assim, ainda que dentro dessa narrativa, de uma produção de ruptura temporal, no sentido de produzir um futuro que está lidado no presente, entende? Está rolando alta coisa em Cachoeira. A Cachoeira está borbulhando, assim, sabe? Então, assim, existe uma perturbação temporal com toda essa força estética, por exemplo, desse território do recôncavo, né? Interfere mesmo na narrativa cinematográfica e acaba interferindo na própria ideia de Estado-nação, por exemplo, né? Ou seja, tem uma disputa aí que é bastante ampla. Por outro lado, eu tendo a pensar, né, que essa questão do cruzamento de linguagens, ok, ela é própria da arte contemporânea, mas ela é própria da negridade, como estratégia política e anticolonial. Né? E aí eu fico olhando, por exemplo, esse trabalho, não sei, na arte contemporânea da aventura profana, por exemplo, né? Essa mistura de todas as linguagens na sua força máxima, entende? A gata é cantora, a gata é tudo, né? E eu acho que isso é próprio, a arte contemporânea cria esse ambiente, mas assim, seguramente essa velocidade da negridade, nesse contexto de morte social, ou seja, é o velho discurso de precisamos ser 10 vezes melhores, precisamos estar 10 vezes mais atentos, então o nosso tempo é agora, a gente vai com força total, né? É isso que está acontecendo. E a gata ainda sendo travesti, entra toda uma outra temporalidade aí de vida, né? Que incide nessa grande potência. Então, assim, eu acho que a negridade é uma chave também para pensar nesses cruzamentos e potencialização das linguagens, saca? Que não é uma coisa da arte contemporânea e pronto, sabe? Umas outras coisas que eu fiquei pensando aqui também. Eu acho que tem uma coisa que a se pensar, que é a pergunta, né? Eu acho que o cinema, como você estava falando, a própria estrutura material, a materialidade do cinema, ela responde a essa lógica temporal. Né? Existe um limite, né?
Às vezes o cinema não vai dar conta de tudo. Acho que tem muitos exemplos aí da história do cinema moderno, né? O que se chama o cinema moderno, né? Esses que são né? Ismael Xavier aqui no Brasil deixou esse termo muito visível, que é a opacidade, né? Tipo, mecanismos de opacidade, né? Tipo, quebra da quarta parede. Tem todos esses procedimentos modernistas que tentaram, de uma certa maneira, romper com essa lógica aí da cronologia teleológica embutida na narrativa cinematográfica, que também, enfim, né, o romance moderno, né, que é uma página que vai embaixo da outra. Aí eu acho que isso aí é o limite do cinema, eu acho, talvez, né? Aí tem experimentações, mas é isso que o Matheus está falando, eu acho que é muito importante. Eu acho que era um pouco sobre isso que a gente estava falando também, né? Que às vezes quando você... Às vezes a presença de um corpo X dentro da imagem, ela já é uma estratégia de opacidade. Aí, né? Ela já pode causar uma ruptura, né? Pensando na galera de Cachoeira, enfim, aí acho que tem alguns exemplos e que... Então, acho que tem essa junção dessas duas coisas. O limite do meio mesmo, né, do cinema, ao mesmo tempo a sua relação com uma própria história, um arquivo cinematográfico que o cinema traz, né? Eu acho que você romper com esse arquivo também, de uma certa maneira, você rompe com essa temporalidade, né? E outra coisa que é justamente a política do olhar, os modos de ver, né? Porque o filme não é soberano, entendeu? A imagem não é soberana. Existe essa máxima de que a imagem vale mais do que mil. Não, a imagem vale menos, vale muito pouco, entendeu? Aí ela tá aí para muita coisa, entendeu? Ela é várias coisas. Aí eu acho que por isso tem que lembrar disso também lidar de uma forma política e ética com os limites das formas, né? Assim, acho que tem um pouco isso, sim. Massa. Acho que foram ótimas colocações, assim, essa questão da temporalidade, não só a temporalidade, né, fílmica, mas como ela ativa ou lida com essas temporalidades do registro, dos modos de ver, dos arquivos, né, das maneiras de pensar esses corpos ou essas histórias e tudo mais. Alguém mais? Eu perdi o nome do filme de Cachoeira das Mulheres. Queria anotar aqui, que eu não sei se eu vi. Chama Até o Fim, da Glenda Nicásio e Dori Rosa. Bom, eu acho que a gente pode ir encerrando, né? Agora, acho que sim, Beatriz. Esse silêncio eu acho que eu acho porque são muitas pensando coisas, né? Um monte de gente parada na frente de uma tela sem falar nada. É bom. Eu gosto também. Bom, antes de eu queria agradecer, que eu acho que eu não consegui agradecer. Estava tão preocupado com o negócio do tempo, antes no início da minha fala, eu queria agradecer Matheus por me chamar, Samuel por me receber, o pessoal, todo mundo da Leia. Esse projeto está muito legal. É muito bom ter espaço assim para discutir. Verdade. Bom, Matheus falou que agora, depois que foi, assim, pensando a fala, ele entendeu o porquê do Erodi, né? Acho que tem muito a ver também as falas de vocês com essa proposta que foi pensada por Beatriz e as pessoas do Lea e o Imago, né? Essa palavra tem muito a ver com essa coisa que vocês chamaram nessas quase 2 horas, né? Que é esse país dos abismos, né? Acho que tem tudo a ver, sim. Foi muito presente essa coisa, tanto na sua fala quanto na de Matheus, e eu acho que essa palavra
ou esse gesto lá. Tem A lembrança, ficou Samuel, muito que forte aqui. o Herodi é do Yuri Firmeza, hein? Eu só É fiz verdade. as ações. Ele não está aqui para Yuri, fazer... ele estava até há pouco, mas como ele é um pai massa, se a bebê pediu, ele deve estar fazendo alguma coisa. Viu? Yara chamou, ele deve ter saído, algo assim. Desculpa aí, então, opção, gente, só porque o Herodi é a cara do Yuri. Certo, é verdade. Eu até falei para Matheus mesmo, falei, Matheus, foi assim, Yuri fez uma fala, a palavra Herodi, Beatriz levou a fala para a reunião, explicando, porque ele me questionou, né, Matheus? Ele me questionou, por que Herodi, por que Herodi? Aí depois ele falou, entendi, depois que ele preparou a fala, ele disse que a coisa assentou. Depois eu pergunto a ele qual foi. Tá. Então, gente, muito obrigado assim, a todas e todos que estiveram aqui nesse momento, nesse encontro. Mais uma vez, lembrando que o Ações de Herodi vai continuar. Acho que daqui a 15 dias teremos outro encontro como esse, no mesmo horário, 5 horas, Imago e Leia juntos. E é isso, assim. Tem mais alguma coisa, Marinês, Érico? Vocês queriam falar? Érico, quer falar alguma coisa, Marinês? Não, Jana. só ia pedir para todo mundo... tradicionalmente, a gente tira a fotinha, então se todo mundo que está aí quiser abrir a câmera para a gente fazer um registro. E quem viva ainda não todas abriu. as negras, os pretos, e trans, e travestis, e tudo que nós conseguimos eleger nesse último domingo, apesar de tudo. Queria agradecer também, pessoal, o convite. Foi bem bacana, assim, essa aproximação. Espero que surjam outras oportunidades também, né? Espero que pessoalmente da gente se encontrar em um futuro, que pode ser agora, quem sabe. Mas obrigado pelo convite. Matheus, bem massa. Matheus, eu tava lembrando que a gente passou uma parte do 2 de fevereiro, a festa de Iemanjá, junto esse ano. Giba, você e eu. Né? Eu acredito em você. Verdade. Aquela festa de Iemanjá já trazia um prenúncio das coisas caóticas desse ano. Eu achei, pelo menos. Nossa, foi realmente, estava pesado. Achei. Tava. 2 de fevereiro é década passada, quase. Exato. Não quero voltar para aquele mundo, não. Eu acho que tem que mudar outro mesmo, viu? Porque tava bem ruim. Tava. Mas é isso. Massa, Fábio, te encontrar aqui também, viu? A gente troca aí mais. Massa, Matheus. A gente vai se ver, espero. E obrigado, gente. Aproveitar que liguei o microfone. Obrigado. Foi ótimo.